Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje, como vocês sabem, nós foi anunciado, durante a semana, nós teríamos a presença do Manuel Coelho. Mas hoje, mais cedo, de manhã, a esposa dele me informou que ele baixou o hospital, lá em Pinheiral. Ele estava com diarreia, vômito e muita fraqueza, Mas ele não... A gente sabe como é que é ele é um guerreiro. Falou que se melhorasse ele vinha, mas eu nem sei se ele está internado ou não. Não tivemos mais notícia depois disso. Está numa luta muito grande com a filha, conforme nós sabemos, a Jasmine, que continua internada. E é isso aí. Aí o Felipe vai substituí-lo na noite de hoje. A gente torcendo para que ele melhore, que ele saia logo dessa situação. Jesus possa amparar. Então, a leitura da página do Meu Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Pé de Espírito Emmanuel, capítulo 71, Sacudindo o Pó. Uma mensagem de Jesus em Mateus, capítulo 10, 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Vamos entender agora o que Emmanuel explica com relação a esse ensino de Jesus. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento do antigo. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Sabe a página de Emmanuel, Mais uma delas, Engraçado que eu sempre tive curiosidade de uma interpretação mais profunda do que seja esse ensino de Jesus de sair de algum lugar e sacudir o pó, bater os pés, sacudir a poeira, tirar a poeira de si mesmo. E, curiosamente, me descobri agora nessa página de Emmanuel que, na realidade, é o quê? É sair da onde você não é bem recebido, sair da onde você tem problema, de uma série de situações, mas nem por isso você guardar mágoa, ressentimento, rancor, É você sair daquele lugar tranquilamente. Você não foi aceito, não foi bem recebido, não foi dentro das suas expectativas, aquilo que você esperava, segue adiante. Como ele diz na última frase, sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Ou seja, também não ficar observando aquele local, aquilo que aconteceu, e deixar se perturbar por isso. Mas seguir adiante, fazendo a nossa parte, mesmo que a gente não agrade a todo mundo, mesmo que a gente tenha esses percalços do dia a dia da vida, que é natural, até porque eu já falei aqui em outras oportunidades. Muitas vezes as pessoas esperam de nós uma perfeição que nós não temos. E quando a gente fracassa ou erra ou falha em algum ponto, nós somos muito criticados por isso. Então perde-se até aquela parte boa que toda pessoa tem, que toda pessoa faz, esquece-se isso para só ficar condenando a parte ruim, a parte
equivocada, que todos nós temos. Se fosse perfeito, não estaria por Cristo, estaria no mundo celeste junto de Deus. Então, aqui cabe também, como Emmanuel nos fala, cabe também não guardar qualquer tipo de sentimento, muito pelo contrário, perdoar sempre. Há pessoas que ainda não têm essa capacidade, mas também nós não temos que ser críticos de nenhuma delas, cada um está no seu estágio evolutivo diferenciado. Há pessoas que sentem uma mágoa muito grande por aquilo que lhe fizeram, há outras não tanto. Então isso vai do aprofundamento e aperfeiçoamento de cada um. Agora, o que nós precisamos fazer, enquanto discípulos do Cristo, né? Seguidores de Jesus e seguidores da doutrina espírita, é procurar acertar esses problemas, não errar tanto como a gente erra. É uma luta constante que a gente tem contra os nossos erros, as nossas imperfeições, né? Só quem passou sabe por isso, quanto que a gente erra, o que aquilo nos causa de sofrimento, de problemas, ninguém conhece o íntimo de ninguém. Até porque muitas vezes as pessoas sofrem caladas, sofrem lá no seu recôndito lá, quietinhas, mas não quer dizer que não estejam sofrendo. Então o que a gente precisa fazer é respeitar a intimidade de cada um e continuar marchando na direção de dias melhores que todos nós podemos alcançar a partir do momento que nós melhoramos a nós mesmos, não aos outros. Não adianta a gente ficar tentando melhorar as outras pessoas, criticar as outras pessoas, quando nós precisamos de ajuste, quando nós temos muitos acertos ainda a fazer mediante o nosso comportamento, a nossa maneira de encarar a vida e, sobretudo, de viver aquilo que Jesus nos pediu. Então vamos encerrar os comentários da noite de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo o Felipe, que está substituindo o Manel, que encontra-se doente, que Deus possa parar o Manuel Coelho, e pedindo a nossa Mãe Maria Santíssima que envolva todos nós, ao Felipe, através dos seus mentores espirituais, para a mensagem da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a última palestra do mês de aniversário da casa, né? Hoje nós estamos encerrando o mês de aniversário da casa, 74 anos de existência. Para nós é uma alegria muito grande, essa casa está aqui há tantos anos. E vamos encerrar então com a palestra do nosso vice-presidente, Felipe. Deus te abençoe. Boa noite, amigos. Sempre uma alegria estarmos na nossa casa, estudamos um pouco o Evangelho de Cristo. Sim, isso, assim melhor. Daqui a pouco o Rui comete um acidente. Também vibrarmos com o nosso irmão Manuel Coelho, né, que não pôde estar aqui com a gente, que a gente possa, durante todo o nosso estudo, utilizarmos a nossa irradiação mental para que a gente possa dar o aconchego e o conforto necessário tanto para o Manuel, tanto para a Jasmine e para a família toda, né? Então, hoje a oportunidade que a gente tem de estudo, que a gente vai discutir, meditar, é uma passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, antes de a gente entrar um pouco na temática sobre misericórdia, eu venho justamente só a gente relembrar algumas passagens que Jesus deixa claro para a gente de que o objetivo de Jesus nessa existência, quando ele veio para cá, essa existência terrena, né, no planeta Terra, a qual hoje ele é governador do planeta, e ele veio justamente com o objetivo de trazer para a gente de uma forma mais aprofundada e que essa mensagem consoladora da qual a gente já tem acesso é justamente uma oportunidade de a gente refletir e trazer para o sentimento. Que Jesus ele utilizava uma metodologia da educação pautado no conhecimento, mas pautado também em sentimento e pautado também em ação. Então, a segunda revelação divina, ela tem justamente o objetivo de trazer para a gente o significado de amor.
de que é essa lei de amor, né? Esses 10 códigos. A última vez que eu conversei com vocês aqui na casa foi justamente para falar das leis, né? Eu vim falar de não vim destruir as leis, e eu tenho lá as 10 leis morais, né? Mas o grande objetivo de Jesus não é que isso seja decorado, ou então que a gente lembre, fica o tempo todo falando de uma forma mecanizada, uma forma robotizada. E sim, o que Jesus quer é que cada um construa os conceitos, as lições, pautados na vivência. Que a partir do momento quando eu exercito, quando eu faço algo para alguém, ou até para mim mesmo, eu consigo compreender ainda mais as lições na prática. Então, todo mundo aqui, quando está numa fase escolar e precisa desenvolver isso para um trabalho, normalmente o estágio, o trabalho em si, ele traz um conteúdo muito mais aprofundado, porque a gente está em ação. É necessário ter o conhecimento, ter o intelecto, participar do estudo, mas ao mesmo tempo, com a prática, a gente consegue observar ações de que, eu aprendi isso na escola, eu aprendi isso na escola da vida, mas na prática, agora é o momento de exercitar, de fazer o exercício. E Jesus, ele traz para a gente, em toda a sua trajetória, em todas as suas lições, a oportunidade da gente refletir, meditar essa mensagem, mas ao mesmo tempo compreender de que o que Jesus quer é de que a gente não grave nada, e sim aperfeiçoa, traga contigo essa mensagem consoladora. Né? O Rabino falou dos 74 anos da casa, né? Nós estamos aqui 74 anos, alguns começaram agora, outros começaram lá desde a fundação, ou então começaram um pouco depois, né, da fundação. Mas cada um aqui teve a oportunidade e ainda tem a oportunidade de, quando aquela porta é aberta para a gente, para que a gente possa meditar essas lições, para colocar em exercício prático lá na sociedade. Hoje, nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente já reconhece irmãos nossos que participaram, que entraram aqui na casa e que hoje estão distantes, mas acompanham as nossas atividades e estão desenvolvendo serviços em outros lugares, né? Daqui da EDAC saíram várias pessoas que implantaram outras casas espíritas, que estão abrindo outras campos para que a gente possa meditar a mensagem de Cristo, que é esse o objetivo, de ir e levar a mensagem consoladora para todos. E aí, quando a gente fala desse universo todo de Jesus, o único título que ele aceitou, de que ele reconheceu de fato, era justamente o título de mestre, porque ele sabia de que ele queria dar para todo mundo um sentido a essa mensagem. Porque a primeira revelação foi uma revelação de descoberta, foi uma novidade, foi justamente uma revelação mostrando para a gente de que ali existe um Deus único e existem leis pautadas para que a gente possa seguir as lições do nosso Pai Criador, que deixa para a gente para melhor convivência e ao mesmo tempo a aplicação para justamente cuidar dessa herança que a gente recebeu, que é cuidar dessa escola, desse planeta. Então a gente tem um grande compromisso e Jesus, ele quer mostrar essa mensagem de uma forma que seja clara, mas ao mesmo tempo Jesus, na sua época, ele entendia também de que existe graus de maturidade de cada indivíduo. Ele sabia de que quando uma massa, ele ia falar com o público do campo, que ele ia falar com um público letrado, um público com uma vivência maior, doutores da lei.
e ia falar com comerciantes e com outras culturas. Então ele ia falar com o público geral. E ele, como mestre, ele sabia muito bem a oportunidade de quando ele fala com o doutor da lei, ou uma oportunidade quando ele fala com um comerciante, com um pescador, com um cobrador de impostos, e assim vai. Ele utilizava a metodologia a seu favor para levar a mensagem consoladora. E a pedagogia de Cristo, ela é utilizada até hoje por grandes pensadores, por coaches ou por pessoas especializadas que traz para a gente um universo do sentido de que Jesus queria traduzir para a gente uma aprendizagem significativa. O que quer dizer isso? O conceito que vocês têm dentro do Evangelho, ele vai amadurecendo a partir do momento em que vivenciamos, ou a partir do momento que a gente acaba estudando, meditando ainda mais aquela lição. Por isso que quando a gente abre hoje um evangelho aleatório e a gente fala assim, poxa, essa mensagem é para mim. Às vezes amanhã a gente abre a mesma página e tem um novo olhar, diferente daquilo que nós falamos ontem. E a gente vai falar de novo que ela é para mim, e vai ser. Porque é justamente o que Jesus trouxe para a gente a mensagem. E a partir do momento que eu tenho esse contato, essa visão mais apurada, que a doutrina espírita nos mostra, que a doutrina espírita ela traz para a gente um universo de uma luz muito mais clara, para que a gente possa aí sim compreender essa mensagem de uma forma branda, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo entendendo de que essa mensagem não é para ficar em vão. Nós estamos aqui para transformar, nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para executar essas ações. Ninguém que veio hoje ao EDAC ou com o objetivo de que eu vou assistir a palestra, cumprir minha missão, acabou, vou embora. Não. Nosso compromisso aqui é justamente refletir essa mensagem para colocar em prática diária, para cumprir com a nossa oportunidade incessante. Então Jesus ele utilizava dessas metodologias para trazer sentido à mensagem. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, a gente precisa repensar o porquê, qual é o objetivo de eu estar aqui, então qual é o objetivo de eu estar em contato com essa doutrina consoladora. Se não faz sentido, se é mecânico, até porque ninguém obriga nada a vir para uma casa espírita, né, gente? Não tem uma folha de ponto para dizer assim, eu vim em horário, eu saí no horário, né? Não existe isso, né? O tal do bônus horas a gente brinca, mas a gente sabe de que o trabalho que a gente faz, existe uma recompensa, e aí um dos livros de Emmanuel coloca muito bem disso. Muitas vezes a gente cobra a recompensa no dia seguinte, não é bem assim. Vai justamente numa oportunidade que você mais precisa. Isso não tenha dúvidas. Quando a gente mais precisa, essa recompensa vem. E a gente não precisa cobrar. Porque justamente quando a gente faz algo para alguém, nós vamos falar muito disso hoje. Quando a gente faz algo para alguém, é justamente para você mesmo esse retorno vem. Às vezes de imediato ou até mesmo com o tempo a nosso favor. Então ele utiliza as parábolas evangélicas para que ele possa justamente ali falar num público da massa e levar uma mensagem. No caso, ele levava justamente o conceito de reino dos céus dentro das parábolas evangélicas. Alguns compreendiam de alguma forma, porque o que a parábola significa? A parábola tem um significado da gente, dentro de uma história, de um contexto histórico, né? Uma alegoria, uma figura, uma novela, um filme, através desses recursos, retrazer ali, né, essas vivências, ou a gente assemelhar aqueles personagens, assemelhar a história, ao cenário, tudo que tem contido naquela história,
para que a gente possa gerar um aprendizado significativo e, ao longo do tempo, tentar entender por que Jesus falava aquilo. Por que ele me ensinou diante daquelas lições? Por que ele não falava de uma forma diretona? Né? E aí eu estou trazendo justamente essa questão da parábola, porque nós vamos falar hoje de uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados. E eu já falei aqui de alguns contatos, algumas palestras, alguns estudos, de que bem-aventurados, o significado de bem-aventurados é ser feliz. E o que Jesus faz quando ele fala no Sermão do Monte para um público que Jesus sabia de que todo mundo que estavam ali, que subiram ao monte, estava justamente querendo ouvir, querendo ter contato com a essência da Boa Nova, querendo justamente o conselho dessa mensagem para que possa justamente ali traduzir numa prática, para que ele possa ser melhor. Todos estavam ali com o objetivo de ser melhor e ter respostas produtivas para que todo mundo possa alcançar ali e ter as respostas necessárias para seguir em frente. Então, por isso que ele, no Sermão do Monte, ele já sabia de que todos que estavam ali queriam beber da fonte. E aí, Jesus ele dá uma receita da felicidade com as bem-aventuranças, trazendo para a gente ações. Ele traz uma ação e, ao mesmo tempo, a ação tem uma recompensa divina diante de determinada ação. Exemplo: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a gente for buscar o significado de pobres de espírito, não nada tem a ver com pobre e rico, tá, gente? Não tem, a gente confunde isso. Pobre de espírito fala para a gente justamente exercitar a humildade, ser humilde, né? Dentro da nossa vivência na cidade do Evangelho. Não precisa ostentar, né? Ser humilde e justamente ali cumprir com simplicidade, com pureza. Então, o pobre de espíritos, ele retrata um pouco disso. Uma ação, ser humilde. Eu, sendo humilde, qual é a recompensa? Então, ele coloca isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. A recompensa, porque terão o reino dos céus, né? O reino, a senha, a chave, tudo do reino dos céus, quem for humilde já vai chegar primeiro, vai ter o acesso primeiro. Então, eu sou humilde, já tenho justamente esse acesso, né? E como todos nós já sabemos, dentro do estudo do Evangelho, dentro da vivência da doutrina espírita, o reino dos céus não é aquele justamente nosso lar, ou então de contemplar aquele céu maravilhoso, bonito, claro, achando que é uma coisa muito mais branda, paciente, mas o reino dos céus está aqui dentro, principalmente na região do coração, em nós, por dentro do coração. É um sentimento. O reino dos céus, o real significado é isso. E aí, quando a gente fala de misericórdia, né? Quando ele fala de bem-aventurados os misericordiosos, que terão misericórdia. A recompensa é essa: os misericordiosos terão misericórdia. E aí, a gente precisa compreender o significado de misericórdia. O que é uma misericórdia? O que significa? Às vezes é uma palavra que a gente não fala muito, a gente não tem muito costume de falar essa palavra, né? E aí eu fui no tio Google. Google hoje a gente já tem todos os acessos, né? Quando a gente tem alguma dúvida ou pesquisar alguma coisa, é sempre no Google, né? E eu achei interessante o significado que ele dá de misericórdia. Ó. A palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Então, se a gente for juntar misericórdia, miserere e cordis, é ter compaixão do coração.
O que isso significa? Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário. Então, ele diz de que a misericórdia é a compaixão do coração, e eu, ao associar o meu sentimento com o sentimento do outro, fazer associação, né? Ele coloca aqui, ó, sentir aquilo que a pessoa sente e, ao mesmo tempo, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário, a solidariedade para a gente já dá um clarão, mas já dá uma outra visão diante da palavra misericórdia. E aí, eu fui no Google, né? Jesus na época não tinha Google para mostrar ali o significado dessas palavras, né? Acontece em uma das parábolas evangélicas, acontece uma introdução na parábola do bom samaritano. O doutor da lei faz um diálogo com Jesus, ele tem uma oportunidade de conversar com Jesus. E o doutor da lei, assim, olhando dentro do contexto desse personagem, é uma pessoa de que ela é intelectualizada, estudiosa, compreende as lições, então tem conhecimento, principalmente um doutor da lei naquela época, tinha um conhecimento das leis mosaicas. E estava começando a ter acesso ao cristianismo, do qual Jesus estava ampliando a divulgação em massa a toda aquela população. E aí o doutor da lei ele faz um questionamento em que todos nós fazemos, não sei se todos os dias, mas a gente faz em algumas circunstâncias. Que o doutor da lei ele pergunta para Jesus como há de herdar a vida eterna. É a mesma coisa que a gente for trazer para o nosso dia a dia hoje, é a gente perguntar para os nossos amigos espirituais, ou até mesmo para Jesus, a gente questionar para ele assim, como que a gente sabe se a gente está realmente no caminho certo? A gente fala tanto de regeneração, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou no caminho certo? Ou será que eu estou fazendo tudo para que eu possa se sentir transformado e estar melhor? Melhor a gente sabe de que estamos, porque o Lázaro, lá no Lei de Amor, falou para a gente que há 100 anos atrás estamos muito melhores. E a tendência é só melhorar, porque todo mundo está aqui numa proposta encarnatória para que, visando melhoria contínua, ser melhor. Nosso objetivo aqui é justamente ampliar os ajustes para que a gente possa ali cumprir em linha reta essas lições. Aquele que não cumpre, a pena, vai ter que dedicar ainda mais tempo para que possa compreender esses desafios, né? Então, por isso que a gente tem uma grande escola dessa compreensão. E aí o diálogo do doutor da lei, ele faz essa pergunta e Jesus, como mestre, que ele reconhece, ele justamente aprovou esse título, ele não dava resposta pronta. Não dava. Então, na receita da felicidade, ele deu a receita, mas se cada um for fazer a receita conforme que ele falou, às vezes um bolo vai ficar de um jeito, outro vai ficar de outro, porque os ingredientes todo mundo tem, né? Quando eu falo de receita, sempre olho para a Dona Arlete, porque a Dona Arlete é a nossa cozinheira. Né, Dona Arlete? Então, se eu for fazer o arroz aqui da casa, ele não vai sair igual ao da minha casa, porque os ingredientes podem ser iguais, mas o jeito de fazer, a maturidade ou então com a vivência, ela é outra. Então, às vezes é a mesma receita, mas às vezes alguns dá certo, outros não dá certo, outros tenta, tem hora que a gente chega, né? Não sei se eu já falei aqui uma vez, eu falei em outros lugares, uma vez a gente fez uma analogia da questão da receita com a sopa fraterna.
algumas pessoas falam assim: poxa, eu queria pegar aquele ingrediente da sopa da casa e levar aquele ingrediente para minha casa. E não fica igual. O ingrediente que aqui a gente coloca aqui tem todo um ingrediente, às vezes é o mesmo ingrediente, mas o da minha casa não está igual ao do centro. E aí a gente entende de que existem outros ingredientes que faz a diferença, principalmente quando a gente está nessa casa que é totalmente preparada. Não desmerecendo os ingredientes da gente, mas nós estamos falando aqui de vivência, a gente justamente colocar o sentimento para fora e entender de que estamos aqui para um caminho mais leve. A bagagem está pesada e precisamos caminhar num caminho mais tranquilo, que seja um pouco mais leve, né? E aí, meus amigos, Jesus ele responde com uma pergunta, que é uma metodologia de Sócrates, né? Uma metodologia da filosofia, que ele pergunta, ele faz uma contra-pergunta para o doutor da lei, falando assim: o que tu acha? Né? Como que você interpreta essa lição? É a mesma coisa que eu pedi para vocês fazerem esse exercício agora. Perguntei para vocês assim: como saber se a gente está fazendo tudo certinho? Como saber se a gente está no caminho certo? E aí vocês por dentro vão fazer essa resposta. Vocês vão responder essa pergunta que vocês mesmos fazem por vocês mesmos, né? E aí o doutor da lei ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele usa um recurso que Jesus traz para a gente, que ele resume todas as leis morais na pauta do amor, né? A trindade inseparável, né? Pautando ali Deus, próximo e si mesmo. E aí Jesus compreendeu de que, nossa, beleza, é isso mesmo. Porque a essência nossa de transformação é o amor. Então, o amor, ele transforma tudo. Se eu aplicar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, beleza, estou no caminho certo. Respondeu a pergunta. Só que o doutor da lei não estava satisfeito com essa resposta. Ele queria uma outra resposta. E aí ele verbaliza para Jesus uma deficiência, uma lacuna que ele não conseguiu compreender diante dessa trindade inseparável. Ele pergunta para Jesus: tudo bem, eu tenho que amar a Deus, tenho que amar o próximo e tenho que me amar. Mas quem que é o próximo? O doutor da lei pergunta para Jesus. E aí a gente observa de que há uma deficiência. O doutor da lei não sabe quem é o próximo. Né? Nós sabemos que o próximo está aqui, né? Somos nós. Jesus, então, ele viu uma lacuna que precisa ser desenvolvida, uma questão que ele precisa desenvolver. Então, por isso que ele não deu uma resposta exata, uma resposta pronta. Precisava de vivência para ele compreender quem é o próximo. E aí ele responde na parábola do bom samaritano, que a gente vai resumir muito breve, que é justamente aquela história de que aparece uma pessoa, um personagem caído no meio de duas cidades. Passa-se ali 3 personagens. Um personagem é um sacerdote que olha e vai embora, observa e vai embora. O outro personagem é um levita, que é uma espécie de um trabalhador, um aprendiz, de que às vezes vai organizar aquela atividade afim da igreja, assim vai, né? Aquela pessoa que acompanha o sacerdote, vamos dizer assim. E o que o levita faz? Observa o sacerdote e observa o homem caído e vai embora. Vai embora também. Né? Às vezes os dois estão com compromisso, missa rolando, tem algo para fazer, vida corrida, né? A gente está fazendo para hoje, né? Mas tinha o seu contexto na época.
né? E aí Jesus queria também trazer também uma oportunidade de reflexão de religião com religiosidade, né? Ele botou o personagem de sacerdote, uma predominância católica, mas isso não pode ser um espírita, pode ser um evangélico, pode ser um amigo da matriz africana, e assim vai, né? Não tem nenhuma questão sobre isso. É só para a gente entender o contexto da religião, que é religar, eu falo isso várias vezes aqui, religar, conexão, ter a oportunidade de conexão dessa mensagem. E religiosidade é um exercício independente de filosofia ou de crença. E aí, o terceiro personagem que aparece é justamente uma pessoa de que ela não era bem vista naquela sociedade. Era uma pessoa de que todo mundo virava a cara. Todo mundo não queria contato, porque tinha uma divergência. Então todo mundo olhava meio torto para o samaritano. E aí, o que aconteceu? Foi justamente esse personagem que deu tudo que ele tinha naquela hora. Ele aproveitou que a pessoa que estava caída, ela não caiu assim rápido e todo mundo. Ela foi agredida na história. Ela foi agredida, ela foi roubada, ela foi humilhada. Ela não consegue sozinho caminhar para o seu destino. Ela realmente precisava de ajuda, precisava de um apoio. E o samaritano fez esse apoio, aproveitando tudo que ele tinha, todos os recursos que ele tinha, para que possa caminhar adiante, né? E leva para uma hospedaria, verbalizando também de que tudo que ele precisar na hospedaria pode deixar na minha conta ou fala comigo que a gente resolve depois. Porque o samaritano entende de que só aquilo que ele fez não ia bastar, precisava de algo mais além. Só que essa palavra é tão profunda que convém a gente fazer uns estudos mais futuros para a gente entender a dinâmica dessa parábola, que ela fala da essência da caridade para a gente. Mas o que eu quero justamente resgatar dentro do nosso objeto de estudo é que Jesus, depois, voltando para o doutor da lei, ele pergunta assim para o doutor da lei: dos três personagens, quem que agiu com misericórdia e compaixão para o doutor da lei? E aí vamos lembrar o que é misericórdia? Sentimento, nutrir daquele sentimento seu um do outro, aproximar esse sentimento com o outro, ser solidário, né? O Google deixou claro para a gente isso, ó. Capacidade de sentir aquilo que a pessoa está sentindo. O que o samaritano fez? A pessoa caída podia ser minha mãe, podia ser meu irmão, podia ser eu naquele contexto. E eu vou fazer alguma coisa para que eu possa ajudar. Hoje em dia a gente sabe de que nós não andamos equipados com um esparadrapo, com essas coisas todas na bolsa para ajudar alguém que está caído no chão, né? Mas a gente precisa observar bem que muitas das vezes nós temos os instrumentos e que não sabemos utilizar. Quer saber um? Que é o principal que a gente desperdiça e não faz? Oração. Oração. Nós temos um remédio bem avançado e que, segundo a ciência hoje, já mostra para a gente de que a medicina já entende de que o campo da medicina com a hospitalidade é um poderoso recurso para ofertar cura a um paciente enfermo. Todos que hoje os hospitais abrem as portas para as religiões para que eles possam dar passe, no caso nós, no caso de dar passe, a fluidoterapia, ou no caso orar para aquele enfermo, para que ele possa se restabelecer. Isso já é comprovado cientificamente. E nós hoje vivenciamos um momento em que nós comentamos da nossa irradiação para o nosso querido Manuel Coelho, mas ao mesmo tempo nós estamos vivenciando também o mundo inteiro
em radiação mental para o maior líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Todos nós, vibrando para o seu estabelecimento, vibrando para o seu bem-estar, né? E isso é um remédio poderoso, que muitas vezes desperdiçamos e o samaritano soube usar com contenta e soube usar entendendo de que poderia ser eu, poderia ser alguém da minha família, poderia ser meu amigo, poderia ser alguém próximo. E ele fez com uma pessoa que ele não conhece, totalmente desconhecido. E uma pergunta que eu sempre faço, quando a gente trabalha com a garotada, essa passagem, os mesmos compromissos que o sacerdote, o levita, tiveram, com certeza o samaritano também ia ter. Questão de horário. Então, esse mesmo compromisso todos tiveram. Então, é justamente de perceber ali a nossa prioridade diante das ações, né? E aí, quando a gente fala dessa misericórdia dentro do capítulo 10, a gente precisa entender de que nós estamos falando de esquecimento e perdão das ofensas. Bem-aventurados os misericordiosos que obterão misericórdia. E aí, quando Kardec pergunta qual é o significado de caridade segundo Jesus, os Espíritos revelam para a gente uma dimensão de que é benevolência para com todos, espalhar o bem para todos, e indulgência para com as imperfeições alheias, que está dentro desse capítulo nas instruções dos Espíritos, o significado de indulgência. É a gente justamente perceber de que lá na música infantil, que a gente canta para as crianças, de quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 vontades para mim, a gente entender de que, primeiro, nós estamos num planeta de provas e expiações, não é um planeta perfeito. Todos nós estamos no caminho do erro. E não é justamente um momento assim de condenar, ou então da gente perceber de que, poxa, errei, e aí a gente fica triste, a gente fica magoado. Mas a gente perceber de que o erro vem para que a gente possa perceber e provocar esse entendimento para que a gente possa acertar. Porque aqui é uma escola bendita para que a gente possa aprender essas lições. Vamos errar. E aí a indulgência justamente não adianta eu apontar o dedo para o outro se eu também erro. Se eu também tenho, muitas das vezes, o que ele faz, que fica claro para mim que o incômodo, quando a gente tem o incômodo do outro, é o nosso incômodo. É o espelho que mostra para a gente justamente essas ações. E aí, quando a gente fala de indulgência, para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, o perdão tem um peso. Que o perdoar é justamente a gente entender de que eu preciso esquecer. Esquecer justamente aquela contenta. Na metodologia de Jesus o tempo todo mostra para a gente usar a outra face. Ser o diferente. Eu não preciso ter a mesma energia daquele irmão que está em colérico, aquele irmão que está nervoso. É para utilizar o outro recurso. Para ser diferente. Então, um exemplo que ele traz para a gente de que é muito difícil, muitas vezes, nós compreendermos, é a gente perceber de que, quando ele fala de amor aos inimigos, Jesus não quer que a gente justamente nutre do mesmo amor que eu tenho do amigo, que eu vou ter para aquela pessoa de que a gente tem um desafeto, ou tem uma diferença, ou vira a cara, a gente não tem a mesma energia. O amor que Jesus se refere é justamente a gente entender de que seja diferente com essa pessoa. Não nutre do mesmo sentimento. Não deseja mal. Não deseja mal. Vibra, ora. E aí, quando a gente fala de perdão, não podemos esquecer de uma pergunta de Pedro,
que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos itens 15, 21 e 22, que ele faz o seguinte questionamento: olha, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Então, ide, está dizendo a gente, tá, gente? Fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atendeis, terei ganho o vosso irmão. E aí, Pedro faz o seguinte questionamento para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí Jesus traz uma equação para a gente entender de que ele nos mostra de que a misericórdia não tem limite. Vou perdoar para mim 7 vezes, acabou, já estou liquidado com relação ao meu problema contra mim 7 vezes. Na 8ª vez eu não preciso mais. Jesus está querendo dizer aqui de que não é só 7 vezes, é muito mais do que você imagina, não tem limite. E aí Emmanuel, ele no livro Consolador, no item 338, o livro Consolador, são perguntas e respostas também, perguntas de Chico para Emmanuel nas respostas. Ele diz assim: a Terra é um planeta de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7 vezes. É a gente entender de que eu também posso cometer o mesmo erro e condeno o outro. Antes de eu condenar o erro do outro, eu condeno o meu. Observo o que eu estou fazendo. É justamente isso que Emmanuel está trazendo para a nossa reflexão. Misericórdia é complemento da brandura, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando a gente fala de bem-aventurado dos brandos e pacíficos, falamos bastante da paz, que é a paciência e a ciência, da paz. E aí Nando Cordel, sabiamente na música, fala para a gente de que a paz do mundo começa em mim. E não adianta o Felipe estar aqui falando bonito para todo mundo, para todo mundo que possa levar essa passagem, uma mensagem de paz, mas se por dentro ele está em guerra, se por dentro ele nutre ódio, se em casa ele é o cão chupando manga, se ele faz totalmente ao contrário daquilo que ele está falando aqui hoje, não faz sentido. E é isso que Jesus quer mostrar para a gente. E aí, quando a gente fala de perdão, nós, quando falamos lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Nós falamos isso, verbalizamos isso. Sentimos, nutrimos, ou é verbalizado mecanicamente? A gente precisa fazer essa avaliação, essa observação, E aí tem alguns itens interessantes de instrução dos Espíritos que complementam essa questão da misericórdia. O primeiro item que a gente vai relatar é a reconciliação com os adversários. Às vezes nós, nessa existência terrena, eu dou muito exemplo de irmão, porque às vezes os irmãos são danados, Às vezes briga, vira a cara, ninguém quer conversar, não vou ficar sem falar, não quero contar, não quero ser longe, Então, irmãos normalmente têm esses desafios, Lembrando de que é na família nosso primeiro laboratório, tá, gente? Nosso primeiro laboratório. E é por isso que eu reafirmo sempre de que nós dedicarmos 30 minutos na semana é de suma importância para fortalecer a essência do Evangelho em nossos lares. É de suma importância isso. O Evangelho no lar é o nosso compromisso para que a gente possa, num ponto de luz, elevarmos a comunidade toda. E aí,
no item 6, né, ele coloca para a gente assim: a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Então, se eu hoje estou sem conversar com meu irmão há 20 anos, um exemplo, né? E se eu continuar com o objetivo de que não vou conversar, não vou deixar, vou virar a cara até cada um desencarnar e tal, né? Não vou resolver essa pendência. Aqui está dizendo de que não nos livra, vai ter que resolver de alguma forma, né? E aí é interessante que nós estamos num ano que nós estamos falando de 160 anos do céu e do inferno, um livro pouco lido entre os espíritas. A gente até brinca de que não sei se é por conta da capa, né? Aquela capa antiga da febre tinha uma capa do céu e uma capa da sombra, né? Muitos ficavam meio assustados com aquela capa. Mas esse livro, ele tem um contexto trazendo para a gente a justiça divina segundo o Espiritismo, que esse era o nome anterior, né? Na segunda parte desse livro, ele traz os conceitos, tá, gente, de o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório. Esse livro, ele traz os conceitos. Em agosto nós vamos falar bem dessa obra aqui na casa, que está na escala. Mas, ao mesmo tempo, na segunda parte, nós temos vários relatos de espíritos que erraram e se arrependeram por não ter resolvido. E aí nós temos as nossas mediúnicas, as mediúnicas casas espíritas recebem relatos de espíritos com a mesma questão, que não tiveram tempo ou então não aproveitaram a oportunidade para resolver a situação, para resolver o contexto. E aqui fala bem disso: a morte não nos afasta dessas questões, é preciso resolver. Nosso objetivo aqui hoje é isso. E aí, ele, no sacrifício mais agradável a Deus, ele coloca de que o homem faça do seu próprio ressentimento, antes de ser apresentado por ele, perdoado. Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito de alguns irmãos. Então, nós que estamos dando um contexto de ressentido, magoado, aquele que luta disso e faz de uma forma para que possa o outro, né, acabar com a contenta, liquidar com a contenta, aqui sim já é um sacrifício mais agradável a Deus, né? Que ele trata disso. O Argueiro e a Trave do Olho, ele traz para a gente uma compreensão de que uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal do outrem antes de ver o mal em nós. A gente olha o outro e aí só quer reparar o mal daquela pessoa e esquece de reparar o seu próprio mal. E aí, dando continuidade, ele vai também trabalhar na passagem: não julgueis para serem julgados. E aí Jesus, ele traz uma lição para a gente da mulher adúltera que cometeu adultério. E ali, dentro desse ato em que as pessoas ali estão ali para condenar aquela mulher, Jesus faz a seguinte pergunta para toda aquela população ali. Ele diz assim: atire a primeira pedra aquele que tiver pecado. Todos ali ficaram desconcertados, porque Jesus fez uma pergunta forte. Jesus chega para a mulher adulta, ele chega assim e fala assim: minha filha, alguém te condenou? Não te condenou. Então vai e não peques mais. Jesus trazendo para a gente uma oportunidade de reflexão, e a gente precisa traduzir nos dias de hoje, porque hoje, por exemplo, nós convivemos com uma rede social, de qualquer situação que aconteça, às vezes algo semelhante, é um palco de haters, é um palco de opiniões, é um palco de apontar dedos, a gente falar do outro, esquecendo de que às vezes nós não estamos nos vendo. Então nós estamos compreendendo de que será que aquilo que aquela pessoa, aquele erro que ele fez, como eu agiria dentro desse contexto? Porque a pergunta de Jesus foi forte.
Todo mundo condenando ali porque exerceu adultério e cometeu um pecado. Jesus ele fala assim, então tá todo mundo condenando ela porque ela cometeu um pecado, mas quem não cometeu? Quem não cometeu? Atira a primeira pedra. E Jesus ainda põe um desenho para deixar claro isso, para que a gente possa perceber isso. E aí quando a gente fala de misericórdia e compaixão, é justamente trabalhar essa essência, lembrando que é uma receita da felicidade. Entendemos que misericórdia é nutrir do sentimento do outro com o seu sentimento. E aí o que Jesus nos oferta dentro da proposta do Evangelho, né, de você só vai ser feliz compreendendo a misericórdia nessa ação que você está fazendo. Aí sim você vai ter essa misericórdia. E aí quando a gente fala de felicidade, né, e Jesus coloca para a gente de que a felicidade não é desse mundo, mas ele está querendo justamente relatando para a gente de que vamos alcançar essa felicidade à medida de que a gente vivencia. Hoje o Felipe aqui não precisa falar de parábolas para que vocês não possam compreender, ou então só vão compreender à medida que vivencia. Jesus na época ele lançou semente para isso, para que hoje nós temos vários pesquisadores, estudiosos que interpretam essas lições para que a gente possa também buscar a nossa interpretação para fazer sentido. Porque existem hoje em nossa vivência lacunas, perguntas que muitas das vezes a gente ainda não tem respostas. Mas pode ser que amanhã a gente já tenha uma resposta e com o tempo nós vamos amadurecer diante dessa resposta. E aí Jesus ele veio retratar para a gente todo um campo de reconciliação, de justamente evitar o julgamento, entender de que quando eu aponto, eu sou responsável pela aquele julgamento. Não adianta eu falar mal do outro se eu não estou me vendo nessa situação. Às vezes eu faço pior. E é essa compreensão que Jesus vem trazer para a gente dentro da bem-aventurança, dentro da misericórdia. E essas lições que a gente justamente observa hoje, para que a gente possa entender de que o que o samaritano fez é justamente uma ferramenta e provocar um sentimento, um contexto de que quando eu tenho um conceito de caridade e cada um tem a sua vivência no seu tempo, é porque a gente só vai entender a dimensão desse ensinamento, ou então dessa mensagem consoladora, quando eu exercito, quando eu coloco em prática. Então, só resumindo, dentro do contexto da metodologia de Jesus, Jesus quer dizer para a gente que essa proposta precisa fazer sentido. Essa mensagem da misericórdia hoje tem que fazer sentido para mim, para que eu consiga a recompensa divina. Não adianta falar de uma forma mecânica ou estudar várias vezes o mesmo assunto se eu não internalizo ou se eu não evidencio em prática. Por isso que a caridade te fala tanto, que é o nosso mecanismo de prática do Evangelho. E oportunidade é o que mais tem. Essa casa aqui o que mais tem é oportunidade de ação, de trabalho. Não é trabalho para casa, é para mim mesmo. Porque essa palestra aqui é para mim. O trabalho que a gente faz na nossa casa é para mim. Lógico que com certeza ela vai dando desdobramento aos outros, principalmente àqueles que necessitam de ter um contato com essa lição, contato com essa mensagem. Então, meus amigos, que a gente possa, através desse capítulo 10, meditar um pouco essas lições e entender de que a proposta que Jesus coloca para a gente de misericórdia e compaixão é a gente justamente questionar
fazendo uma perguntinha clássica, quando a gente justamente quer falar do outro, daquela pessoa que muitas vezes errou, teve um erro grotesco, um erro grosseiro, e a gente faz essa pergunta assim: se fosse eu naquela situação, o que eu faria? Como seria antes de julgar o outro? Então, que a gente possa ali compreender, analisar as respostas e ao mesmo tempo ali colaborarmos juntos para que a gente possa cumprir com o convite que nos foi enviado para auxiliar nesse planeta em regeneração. Obrigado, gente. Boa noite. A gente agradece o Felipe, como foi dito no início. Hoje é o encerramento do mês de aniversário da EDAC, 74 anos. Seria o Manuel Coelho, mas um pouco antes do almoço, a esposa dele mandou uma mensagem que ele estava indo para o hospital e para ele resolver ir para o hospital porque realmente ele não estava bem. Ele estava com diarreia, vômito, fraqueza muito grande e eu não tive mais notícia. Até pedi a ela para me dizer como é que ele está e até agora ela não respondeu. Tomara que tenha saído do hospital, que já esteja em casa se recuperando. A gente deseja a ele toda a paz do mundo, que ele possa melhorar. E lembrando a vocês que todo esse mês nós fizemos sorteio de um livro. Hoje nós vamos sortear um livro que foi doação da dona Beth. Felipe, o número de 1 a 13. Sim. Elisângela. Já depois eu levo para você. Assim, domingo agora, nós temos o Maurício lá de Resende, que vai nos falar sobre o ponto de vista, 9 horas da manhã. E quarta-feira que vem o João Carlos, que vai nos falar sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Estão todos convidados, né? Aí nós, domingo agora, a gente começa o mês de março. O ano está correndo, né? Está voando rapidinho. Já estamos em março, né? Muita paz a todos que estão no salão. Aqueles que estão nos vendo aí pelo Facebook hoje. Depois que a gente encerrar, então, os passistas em condição de legislação de paz, e aqueles que quiserem tomar paz, aguardem no salão. Vamos agradecer a Deus, então, essa oportunidade, pedindo a Ele que nos ampare, a todos nós, a todos que estão aqui nos assistindo também, e se vocês estão no salão, que a sua infinita bondade desça sobre todos nós nesse momento difícil que a Terra está vivendo, de mudança, de transformação, de renovação para um mundo de regeneração. Que nós temos força, ânimo, não desanimemos jamais diante de todas essas circunstâncias que são próprias desses momentos de transição. Deus abençoe Felipe, que ele continue aí trazendo a sua mensagem, baseado na doutrina espírita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós vamos encerrar a primeira parte, passamos para a segunda na Câmara de Paz. Muita paz a todos, um bom final de noite.